Bom, então agora vamos aqui para a ilustração da nossa última curva cônica, a nossa última seção cônica, né? Curva cônica, que é obtida quando você faz a interseção de um plano com um cone, esse plano sendo paralelo ao eixo de simetria, um cone de rotação. Na verdade, não precisa ser de rotação, tá? Para obter essas curvas todas, né? Mas a explicação toda aqui gira em torno de cones de rotação por serem mais simples de se trabalhar. Então, como é que é a proposta aqui agora, né? Nós mostramos a seção cônica lá da hipérbole, e ela foi definida como uma seção de um cone por um plano paralelo ao seu eixo de simetria. Uma hipérbole é uma seção cônica obtida pela secção de um cone por um plano paralelo ao eixo de simetria do cone. O cone é um cone de rotação. E esse plano não pode conter o eixo. Ele é paralelo, mas não contém o eixo de simetria do cone. Então essa curva foi definida, foi dada a ela o nome de hipérbole, e nós mostramos depois que ela obedece uma propriedade métrica. Essa propriedade métrica é a diferença das distâncias de todos os pontos da hipérbole a dois pontos fixos é constante. Então aqui agora nós vamos ver como é que isso ocorre, que figura isso gera no plano, né? Então aqui temos a definição do que é a hipérbole, né? Os dados dois pontos F1 e F2 e um número real positivo A, de maneira que duas vezes A é menor que a distância entre os pontos F1 e F2. Nós chamamos de 2C. Aí chama-se hipérbole, o lugar geométrico dos pontos P do plano, tais que a diferença em valor absoluto da distância desses pontos até F1 e até F2 é constante igual a 2A. Então nós deduzimos a equação da hipérbole para essa situação aí. E aqui, então, agora nós vamos mostrar uma construção geométrica dela, mostrando que essa definição aí, ela é uma curva com uma construção geométrica euclidiana e muito bonita também, né? Então aqui foi dado um ponto F1 e F2, são simétricos em relação à origem, que será o centro da nossa curva, o centro da nossa hipérbole, e aqui uma circunferência, de modo que os pontos F1 e F2 estão do lado de fora do disco do círculo definido pela circunferência. Logo em seguida, vamos escolher um ponto sobre essa circunferência que vai fazer o papel de um ponto móvel, né? Então, ali está o ponto M, e pelo ponto M e pelo ponto F1, nós traçamos uma reta. Sobre essa reta, nós criamos um ponto que é simétrico do F1 em relação ao ponto M, de maneira que a distância dos dois pontos até M é a mesma, né? Então, nós temos aqui o ponto Q escolhido, de maneira que Q e M têm a distância igual a M e F1. Essa reta criada agora é a mediatriz do segmento F1Q. Ela passa pelo ponto médio e forma com essa reta 90 graus. E agora nós traçamos pelo ponto F2 e pelo ponto Q uma segunda reta que vai interceptar a mediatriz de um ponto que é a interseção dessas duas retas. Chamamos ele de ponto P. O que ocorre agora, né? É criar um segmento que vai de P até F1. Então, de novo, né? Eu vou confirmar aqui que a medida de P até F1, o comprimento desse segmento, é exatamente o mesmo comprimento do ponto P até o ponto Q. Por quê? Porque esse lado aqui, esse segmento aqui, PM, ele é perpendicular ao segmento F1Q. Por quê? Por definição de mediatriz. Então aqui é um ângulo reto para a esquerda e para a direita. Por outro lado, o F1M e o QM têm a mesma medida. Por quê? Porque M é o ponto médio desse segmento, ele divide o segmento ao meio. Bom, então, como esse lado FMP, ele é comum a esses dois triângulos, PQM e PF1M, o lado PM é comum aos dois. Então, tem a mesma medida.
Então, o que significa? Que pelo caso de congruência de triângulos, lado, ângulo, lado, lado, ângulo e lado são idênticos, significa que o terceiro lado do triângulo também tem que ser idêntico para ambos os triângulos. Então, o PF1 e o PQ têm a mesma medida. Agora eu chamo atenção para a circunferência de centro em F2 e raio F2Q que foi criado. O que vai acontecer, né? Essa circunferência maior aqui em cor laranja, todos os pontos dela têm a mesma distância até o F2, porque essa é a definição de circunferência. Então, F1Q é constante e é igual ao raio dessa circunferência grande. Mas notem que o F2Q ele é obtido pela diferença entre as medidas, ó, F2P e PQ. O que ele está dizendo, então, né? Como o PQ e o PF1 têm a mesma medida, significa que esse ponto aqui está numa posição que satisfaz a seguinte propriedade. Ó. A distância até F2 menos a distância até F1 é constante porque é igual ao raio F2Q. É o mesmo que falar F2Q menos PQ, que é sempre constante igual ao raio da circunferência grande. Então vamos nessa animação aqui agora, perceber qual é o traçado que o ponto P descreve. Vamos pedir o lugar geométrico. Lugar geométrico do ponto P à medida que o ponto Q, que o ponto M se move, né? Sobre a circunferência menor. Então nós temos essa linha preta aí, essa curva, cor preta aqui. Vou colocar uma cor laranja para ela também. Vamos colocar uma cor vermelha, né? Destacar. Então agora percebam que quando o ponto M passear sobre a circunferência menor, o ponto P descreve essa curva aqui, que é uma curva única, embora tenha dois ramos. Ela não tem um ponto que une o ramo direito com o ramo esquerdo, é uma curva não é convexa. Né? Então, desculpe aí, mas é o cansaço mesmo, sono do professor aí. Vamos ver o que acontece com o traço do ponto P. Então, vamos medir o traço aqui, digitar o rastro. Vamos perceber aí que o ponto realmente desenha essa curva, porque a matemática diz que tem que ser assim. Né? E agora, para finalizar, então, na sala de aula nós fizemos aí, na videoaula, nós descrevemos uma situação em que o A era 5, então o A é a distância ó, da origem, desculpe, o A é a distância da origem até o vértice da curva, bem nesse ponto, vou dar um zoom aqui, seria essa aqui, ó. Daqui até aqui, seria o raio da circunferência menor. De 0 até F1, de O até F1, é C, que é a metade da distância entre os focos. E o que é B? Bom, B foi definido como a diferença entre C quadrado e A quadrado. Então, lá nós deduzimos que essa equação tinha que ter a seguinte característica. X ao quadrado dividido por 16 menos y ao quadrado dividido por 9 tem que ser igual a 1. Eu acho que estou fazendo letra maiúscula, eu preciso arrumar aqui escrito. X quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9. E você vê ali que é exatamente a curva descrita por essa situação geométrica toda. Ok? Então, isso aí acho que encerra as nossas exposições a respeito de curvas cônicas, mas eu queria só salientar mais uma coisa aqui, que é o seguinte, vamos ver o gráfico que você pega bem melhor.
a distância entre os focos F1 e F2 é 2C. A distância entre o ponto que está sobre o eixo X, interceptado com a circunferência de raio menor de onde tudo se originou, é o A. Então, desse vértice aqui, esses dois pontos aqui, vértices reais, formam um eixo chamado eixo real, que mede sempre 2A. E o eixo imaginário, que é o eixo no qual a curva, a hipérbole não toca, ele tem uma medida aqui que é determinada da seguinte maneira. O que é A? 2A é a distância entre os vértices. Então, A aqui no caso é 4. A distância entre o centro e um dos focos é 5. Então, 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado é 25 menos 16, que é 9. Então, B é 3. Então, significa que se eu criar o ponto aqui, 0,3, e o ponto 0 menos 3, então significa que eu posso traçar as assíntotas. Quem são as assíntotas? Então, uma reta paralela a esse aqui, perpendicular a esse eixo, aqui, perpendicular a esse eixo, e agora vamos pedir interseção aqui, entre essa circunferência e o eixo X. Nós temos esses dois pontos aqui. Esse aqui é o ponto A1, e esse outro aqui é o ponto A2. Bom, o que ocorre, né? É que agora eu tracando uma perpendicular pelo A aqui, perpendicular ao eixo X, eu tenho um encontro dessas retas verticais e horizontais aqui, que determinam as assíntotas da hipérbole. Né? Então, as assíntotas vão ser o seguinte: eu preciso dessa interseção aqui, dessa, e dessa. E finalmente dessa. Então aqui nós temos duas retas, que são as assíntotas da hipérbole, que são muito úteis quando se deseja fazer um esboço da hipérbole, porque a hipérbole nunca vai tocar nessas retas, embora se aproxime cada vez mais, quanto mais longe você tentar ir na curva, né? Como vão se aproximando da curva sem tocar. Então, essas curvas assíntotas aqui são as retas que dão origem ao cone, sobre o qual a hipérbole é construída, certo? Então, acho que isso aí ajuda a elucidar bastante coisa. Né? Vocês vão ter agora umas atividades envolvendo fixação desses conteúdos, aí um trabalho para entregar com um prazo bem 15, 20 dias aí, tá? Obrigado pela atenção de todos.